Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos ainda no livro de Samuel. E nós olhar para a vida deste rei, este primeiro rei da nação de Israel. Este homem que se chamava Saul. E estudava para fazer um bom concurso, sabendo qual o primeiro rei da nação de Israel. Poderia responder Saul. Este foi o primeiro rei. Não durou, no entanto, muito tempo o seu reinado, no sentido que ele rapidamente começou a fazer coisas que desonravam e levavam, ao afastamento de Deus. Vemos que Saul começou rapidamente a ter problemas na sua própria vida espiritual. Ele, que deveria ser o líder da nação de Israel, começou a tomar atitudes que desonravam o nome de Deus. E por essa razão, Deus de alguma forma foi deixando que Saul tomasse as suas próprias decisões. E muitas vezes Deus faz o mesmo connosco. Deixa-nos, que nós possamos exercer a nossa liberdade de escolha, fazendo as nossas próprias decisões, tomando as nossas próprias decisões e assumindo as consequências dessas mesmas decisões que tomamos. Nós vamos então encontrar aqui, no capítulo 15, mais algumas decisões que Saul tomou, mais algumas atitudes que ele tomou e que levaram, de facto, a consequências dramáticas para a sua vida. Este capítulo 15 vai nos mostrar mais uma vez Saul a desobedecer à vontade de Deus. Vejamos então o que é que diz este texto bíblico. Estamos nos primeiros versos do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. E diz assim: Um dia disse Samuel a Saul: Coroar-te-ei rei de Israel por indicação do Senhor. Por isso agora ouve bem isso que o Senhor te manda. Decidi lembrar à nação dos Amalequitas o que ela fez, que recusou permitir que o meu povo atravessasse o seu território quando vinha do Egito, e castigá-lo-usei por isso. Aqui Saul está de novo diante de um teste importante. Deus está, de alguma forma, mais uma vez, a dar uma oportunidade a Saul. Ele é advertido desde o início, logo por Samuel, a obedecer a Deus, a tomar atenção àquilo que Deus lhe estava a pedir. Ele já havia desobedecido várias vezes e agora tem uma nova oportunidade. Uma oportunidade outra vez de se reconciliar com Deus e de mostrar realmente como é que o seu coração era para com Deus. Isto é interessante, pois mostra exatamente o caráter de Deus. Deus é um Deus que normalmente nos dá várias oportunidades na nossa vida. Muitas vezes nós abusamos, assim como Saul o fez. Abusamos das oportunidades que Deus nos dá. Deus deu a Saul várias oportunidades para que ele se arrependesse e abandonasse a sua arrogância, e abandonasse esse seu orgulho de querer fazer as coisas à sua maneira e obedecesse de facto àquilo que Deus estava a orientar. Mas mesmo assim, Saul prefere fazer as coisas à sua maneira. Saul tinha recebido esta orientação para ele executar a nação dos Amalequitas, pois eles tinham agido de uma forma traiçoeira para com a nação de Israel. Quando Israel vinha do Egito, e não sei se está lembrado desse episódio, os Amalequitas, em vez de apoiarem e deixarem a nação de Israel passar pelo seu território, em vez disso não, agiram de uma forma traiçoeira para com o povo de Israel. E por causa dessa situação, por causa da atitude que eles tinham tido para com a nação de Israel, Deus então queria trazer a justiça a esta situação. E por essa razão Deus chama Saul para que ele executasse essa mesma situação de justiça. E era Saul que deveria de obedecer então esta orientação. Deus iria lembrar à nação dos Amalequitas o que eles fizeram, que recusou permitir que o povo tivesse atravessado o território quando o povo de Israel vinha do Egito. E era por essa razão que eles então iriam ser chamados à atenção da parte de Deus, e de uma forma muito severa. Vemos que Saul então mobilizou todo o exército em Telaim. Eram ao todo 200.000 soldados de infantaria, além de 10.000 só de Judá. Os Amalequitas acamparam-se num vale mais abaixo de onde eles estavam.
Saúl enviou uma mensagem aos queneus, dizendo-lhes que saíssem do meio dos amalequitas, para que não morressem com eles. Pois que vocês foram bons com o povo de Israel quando Israel voltava do Egito, explicou-lhes. Os queneus seguiram o aviso e retiraram-se. Saúl matou os amalequitas desde Avilá por todo o caminho até Sur, ao oriente do Egito. Capturou Agag, o rei deles, mas matou o resto de toda a gente. No entanto, Saúl e os seus homens conservavam com vida o melhor dos bois, das ovelhas, dos cordeiros mais gordos, tudo, enfim, que mais os interessou. Só destruíram o que lhes pareceu desprezível e sem qualidade. Neste relato aqui vemos que Saúl fez um trabalho de forma descuidada. Vemos na realidade que ele, ao ferir os amalequitas, ele não agiu em conformidade com aquilo que Deus havia dito. Deus tinha dito que ele deveria de agir de uma forma eficaz, eliminando de uma vez por todas esta nação que agia traiçoeiramente para com a nação de Israel. Mas, mais uma vez, Saúl é desobediente e, mais uma vez, Saúl é parcial na sua forma de agir. Ele é um homem incapaz de cumprir de uma forma inteira a vontade de Deus. A obediência aqui deveria ser completa e ele, mais uma vez, obedece parcialmente à vontade de Deus. Ele, na realidade, não serve a Deus com o coração inteiro. Não é um homem que pudesse agir de acordo com a vontade de Deus. E por essa razão ele não poderia ser o rei da nação de Israel. Ele deveria ser a pessoa exemplar na forma como se conduzia na sua relação com Deus. Mas ele era um homem que tinha um coração de obra. Era um homem que não agia de acordo com a vontade de Deus. Por vezes nós encontramos ainda em nossos dias pessoas assim, que têm vontade de seguir a Deus, até têm um linguajar, enfim, religioso, mas na realidade querem ao mesmo tempo não deixar coisas que lhe parecem agradáveis, como era o caso aqui. Querem fazer a vontade de Deus, mas desde que isso não custe muito. Querem ser obedientes a Deus quando dá jeito, mas com Deus não é assim que as coisas funcionam. A palavra de Deus nos mostra claramente que aquele que diz que ama a Deus, então deve de obedecer aos seus mandamentos. E Saúl não estava a viver dessa forma. Ele iria pagar bem caro esta desobediência que ele tinha praticado para com Deus. Então Deus chegou à conclusão que não poderia confiar mais em Saúl. Apesar de Samuel lhe ter dito de uma forma muito explícita, muito clara qual era a vontade de Deus, Saúl prefere desobedecer de uma forma deliberada às orientações que ele tinha recebido da parte de Deus. Mas vejamos o que o texto bíblico. Então o Senhor disse a Samuel: lamento ter posto Saúl como rei. Deixou de me seguir, de executar a minha palavra. Samuel ficou profundamente contristado quando ouviu Deus dizer aquilo, de tal maneira que passou toda a noite a chorar. Logo de manhã cedo foi ao encontro de Saúl. Mas além de lhe dizer que ele tinha ido ao Monte Carmelo erguer um monumento em sua própria honra, seguindo depois para Gilgal. Quando finalmente Samuel o encontrou, Saúl veio logo ter com ele, saudando-o. Como passas? Tenho a dizer-te que já dei cumprimento às ordens do Senhor. Este Saúl era de facto um homem muito estranho. E eu tenho que concordar que de facto ele era uma pessoa assim, um pouco, ele desobedece a Deus. E depois, quando encontra Samuel, a primeira coisa que ele diz é: acabei de dar cumprimento às ordens de Deus. Isto faz-me pensar muitas pessoas que têm uma consciência já tão cauterizada, uma consciência já tão dura, que nem se apercebem quando desobedecem a Deus. E Saúl é um caso típico deste tipo de pessoas. Ou seja, ele age de uma forma parcial, ele não cumpre aquilo que Deus lhe havia pedido. E, no entanto, ele acha que tinha cumprido exatamente aquilo que Deus lhe havia dito. E às vezes nós encontramos pessoas exatamente assim. São pessoas que, na opinião deles, são excelentes pessoas. Na opinião deles, são os mais santos, os mais irrepreensíveis. Mas, na realidade, a sua vida está cheia de situações de incoerência, situações de pecado não confessado, situações de amargura, de ódios e ressentimentos. E Saúl era uma situação deste género. Ele não se apercebia já ao ponto de dizer a Samuel que estava a cumprir literalmente aquilo que Deus lhe havia confiado.
E esta era a ideia que Saul na realidade tinha. E Deus tinha prometido bênçãos para a nação através deste homem, através do rei. Mas na realidade Deus também tinha dito que se o povo agisse contrário à vontade de Deus, então em vez de bênção, viriam consequências tremendas. E Saul, de alguma forma, estava a promover essa situação. Era ele próprio o rei de Israel e estava a promover essa situação. Quando Saul viu Samuel, ele disse-lhe que tinha feito tudo de acordo com a palavra de Deus. Executei todas as palavras de Deus, disse Saul. Mesmo depois de ter levantado aquele monumento enorme em sua própria homenagem. Abraão e outros grandes homens de Deus levantaram altares, sim, não em homenagem de si mesmos, mas em homenagem a Deus, em adoração a Deus. E Saul levanta um monumento em homenagem de si mesmo. É estranho este homem, de facto. Um homem que não percebe que a vitória que ele alcançou foi dada pelo próprio Deus. Um homem que não percebe que está em desobediência ao próprio Deus e que acha que o que fez estava certo. E é lamentável quando pessoas agem dessa forma. Procuram a glória para si, desobedecem a Deus e pensam que tudo está correto. O verso 14 ainda continua. Quando finalmente Samuel o encontrou, Saul veio logo ter com ele, e nós já lemos este texto, como passaste? Tenho a dizer-te que já dei cumprimento às ordens de Deus. Isto é só para enquadrar aqui o pensamento. E sim, perguntou, mas então, que balido de ovelhas e que mugido de vacas é esse que estou a ouvir? Perguntou Samuel. Pois com efeito é verdade que o exército poupou o melhor que havia das ovelhas e das vacas, mas é para serem sacrificados ao Senhor teu Deus. Todo o resto destruímos totalmente. Não digas mais nada, escuta apenas agora o que o Senhor me disse esta noite. Mas que foi? Perguntou Saul. Agora há aqui um diálogo entre Samuel e Saul. Saul tenta camuflar, enfim, o seu erro e desculpa-se mais uma vez com o seu exército, dizendo ainda por cima, não só se desculpando com o seu exército, como dizendo que era com boas intenções que eles estavam a fazer aquilo. Ou seja, Saul realmente tem um coração cheio de esquemas para poder fugir e desobedecer a Deus. Primeiro, como já disse, desculpa-se com o exército. Segundo, acha que as intenções justificam, ou seja, os fins justificam os meios. Deus havia dado ordens de uma forma muito clara e ele tinha dito que não era para trazer nada. Deus não tem prazer, e vamos ver o que Deus diz a seguir. Deus não tem prazer nesses sacrifícios. Deus tinha dado uma ordem, a ordem é para ser cumprida. Mas Saul achava que aquele linguajar era espiritual, era religioso. Então poderia ser que Samuel caísse nas suas boas graças e ficasse satisfeito com a atitude que ele estava a ter. Mas na realidade só estava a tentar mais uma vez enganar-se a si mesmo e tentar enganar também Samuel. Mas vejamos o que é que o texto da palavra de Deus nos diz no verso 17. Numa altura em que ainda não tinha em grande consideração a ti próprio, Deus te fez rei de Israel. Depois mandou-te cumprir esta ação ordenando: vai destruir completamente esses pecadores amalequitas até que todos estejam mortos. Sendo assim, por que razão não obedeceste ao Senhor? Por que é que lançaste sobre o despojo, fazendo exatamente aquilo que o Senhor mandara que não fizesses? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que ele me disse, trouxe o rei Agag, mas matei todo o resto da gente. Foi só quando as tropas pediram para ficarem com o melhor dos animais e do saque que eu as autorizei para oferecerem isso ao Senhor. Mais uma vez temos aqui um diálogo entre Samuel e Saul. Algumas coisas interessantes que seria bom salientar. Primeiro, Saul usa esta expressão, o teu Deus. Vejamos que ele já não é Deus de Saul, é o Deus de Samuel. Várias vezes aqui, aqueles animais que são oferecidos ao Deus de Samuel. Ele nunca disse para sacrificar ao meu Deus, nem ao nosso Deus. Infelizmente, Saul já não tinha Deus como referência para a sua vida. E esta era uma coisa que é interessante notar neste texto. É interessante notar também, mais uma vez, que Saul continua-se a desculpar com os seus soldados, achando que eles é que seriam então responsáveis por esta situação. Ele continua a justificar as suas atitudes com os outros, tenta desculpar-se com os outros.
Isto não é uma atitude de alguém que procura fazer a vontade de Deus. Aqueles que procuram realmente fazer a vontade de Deus assumem as suas responsabilidades, assumem as consequências dos seus atos e assumem-nos até às últimas consequências. E Saul realmente não estava a perceber que Deus estava a lhe dar uma oportunidade com aquela situação e que ele mais uma vez a desprezou. E o texto bíblico continua no verso 22. Mas alguma vez o Senhor tem o mesmo prazer nos holocaustos e sacrifícios do que na obediência à sua palavra? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Ele está mais interessado em que o escutes e o sigas do que na gordura dos carneiros. A rebelião é pecado tão grave como a própria feitiçaria. A obstinação é coisa tão má como a idolatria. Portanto, já que rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor te pôs de parte como rei. Vemos aqui este texto que mostra claramente que Saul não servia para reinar sobre a nação de Israel. Ele era um homem que desobedecia constantemente à palavra de Deus. Ele era um homem que não estava em sintonia com Deus. E inventava depois desculpas para justificar as suas ações. E isso não agradava à pessoa de Deus. Ele pensava que os sacrifícios poderiam aplacar, de alguma forma, ou agradar a Deus, e aplacar, enfim, a sua desobediência. Samuel diz, não é isso. Deus procura um relacionamento convosco. Deus procura que o seu povo seja um povo obediente. Os sacrifícios são uma consequência dessa obediência e não o contrário. E Saul realmente não percebia nada acerca do relacionamento com Deus. E isto revela talvez também, ainda hoje em dia, muitas pessoas que têm esta atitude nas igrejas, que vão talvez semana após semana à igreja, tentam dar as suas ofertas, sacrificam-se aqui e ali, mas não percebem que é preciso um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Que a relação com Deus passa por esse amor que nós temos a Deus. E em consequência desse amor que temos a Deus, passa a ter uma obediência ao próprio Deus. E o viver em conformidade com a palavra de Deus. É verdade que devemos ir à igreja, é verdade que devemos dar as nossas ofertas, mas isso não pode ser como um sacrifício, como uma tentativa de comprar os favores de Deus. E era exatamente o que estava aqui a acontecer com Saul. Há pessoas que pensam que podem desenvolver o seu relacionamento com Deus dessa forma, nessa perspectiva. Ok, eu dou as minhas ofertas, eu vou à igreja e com isto eu compro os favores de Deus. Deus tem que me abençoar a mim mais do que abençoar aquele. É uma lógica que não encontra na Bíblia. A tentativa de comprar, eu diria, uma palavra forte, de subornar até Deus. Deus não se deixa subornar. Deus não se deixa comprar com os nossos dinheiros. Deus não precisa do nosso dinheiro para nada. Deus não precisa dos nossos sacrifícios para nada, dos nossos esforços para nada. Deus quer um relacionamento de amor conosco. Um relacionamento entre um pai e um filho. Um relacionamento de carinho conosco e de nós para com Ele. E essa deve ser a relação que nós deveríamos desenvolver com Deus. Não uma relação baseada na hipocrisia, na falsidade, nos sacrifícios, mas uma relação baseada na obediência, no amor, na fidelidade, na confiança. Essa é a relação que Deus espera de cada um de nós. Tanto que, se repararmos estes textos que estamos a ler aqui no livro de 1 Samuel, ele coloca esta questão da obediência, ou melhor, da desobediência, e equipara à feitiçaria, equipara à idolatria, coisas que Deus abomina, coisas que Deus odeia. E muitas vezes nós cristãos achamos que a rebeldia, o orgulho, não são coisas demasiado importantes, não são coisas assim tão graves como isso. Mas para Deus o são, de facto. E é por isso que Deus as compara a coisas tão graves na relação. Se nós tivéssemos um ídolo e dobrássemos os nossos joelhos diante desse ídolo, fizéssemos orações a esse ídolo, isso era contrário à vontade de Deus e entristeceria o coração de Deus. Se nós andássemos a consultar a bruxaria, a fazer feitiços aqui e ali, isso não honra o nome de Deus. Então é necessário abandonar essas práticas, mas é necessário também começar a ser obedientes à palavra de Deus. Porque Deus compara uma coisa com outra, já reparou neste texto. Então deve tomar atenção à forma como se conduz, à forma como vive o seu cristianismo. E isso é importante para que o seu dia-a-dia seja um dia-a-dia de caminhada cada vez mais próxima de Deus. Mas o texto bíblico continua ainda no verso 24 e diz: Sim, eu pequei,
admitiu finalmente Saul. É verdade que desobedeci às tuas instruções e às ordens do Senhor, porque tive medo do povo. Por isso fiz o que eles me pediram. Rogo-te que me perdoes o meu pecado desta vez, e vem comigo adorar o Senhor. Não vou contigo, visto que desprezaste a palavra do Senhor e que, por consequência, o Senhor também te rejeitou como rei de Israel. Mais uma vez, apesar de admitir o seu erro, Saul continua a justificar os seus atos por causa dos outros. E isto não abona nada em favor de Saul. E isso revela realmente que ele não era a pessoa que poderia continuar a governar a nação de Israel. 2 anos haviam passado de governação e Saul tinha sido rejeitado como rei. Isto deve nos fazer pensar que não significa que por estarmos numa posição que Deus nos colocou, num cargo que Deus nos colocou, se nós não vigiarmos, se nós não mantivermos a nossa vida de santidade diante de Deus, não quer dizer que vamos lá permanecer para sempre. Deus nos alerta com esta história que devemos vigiar sobre a nossa própria vida para podermos permanecer fazendo a vontade de Deus no nosso dia-a-dia. O texto bíblico diz ainda: e quando Samuel se ia a retirar, Saul ainda o agarrou pela aba da capa para o fazer voltar, rasgando-lhe um pedaço. E Samuel disse-lhe: também o Senhor já rasgou de ti o reino de Israel, hoje mesmo, e deu a um compatriota teu melhor do que tu. Aquele que é a força de Israel não mente, nem muda de intenções, pois não é nenhum homem. Saul teimou: pequei com certeza, mas ao menos honra-me perante os chefes e o povo, indo comigo adorar o Senhor teu Deus. Samuel concordou desta vez e foi com ele. Vemos que Saul aqui neste texto está mais preocupado com as aparências do que a realidade do seu coração. E Samuel, depois desta insistência toda, acedeu a estar na presença dos chefes e do povo, mas para concluir a obra que o próprio Saul não tinha feito. Eu gostaria de facto que nós tirássemos as lições deste texto e pudéssemos aplicar na nossa vida. Como eu já disse, a primeira lição é que devemos ter atenção à forma como nos conduzimos. Quando Deus nos confia uma responsabilidade, devemos vigiar para cumprir exatamente aquilo que Deus nos pediu para cumprir. E é isso que Deus quer que cada um de nós faça. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.